Asteroid City, a cidade do asteroide. Um filme lúdico, expositivo, que não surfa no espetacular ou em cenas fantásticas. E sim em um roteiro inteligente e em uma produção sensacional que constrói cada uma das cenas e transcrevem-as como se fossem pinturas em telas. Pois a fotografia desse filme é linda, mas não é à toa, já que existe uma lógica em cada take, cada cena e cada ato e a maneira como Wes Anderson escolheu contar essa história. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas e hoje vamos falar sobre esse filme que vem dividindo a opinião de pessoas que acharam sensacional a ideia do Wes Anderson e de pessoas que não entenderam nada, e com razão. Por isso que hoje eu vou analisar esse filme aqui com vocês, falar da história dessa ideia que pra mim é bem inteligente e explicar elas e o filme pra vocês. Desde o simbolismo desse filme, o que aquele ET representa e o que o Wes Anderson tanto quer contar pra gente nesse filme que ele dirigiu e escreveu. E antes de eu começar a falar da história, não se culpem por achar esse filme confuso. Acontece que ele parece ser o que ele não é, e em nenhum momento o filme tenta ser algo além do que é apresentado em cena. Ele até cria questionamentos dentro da narrativa da história e fora dela, já que esse filme, a ideia dele é uma história contada através de uma peça de teatro. E isso é mostrado pra gente desde o começo do filme. Então, durante a apresentação da história, teremos algumas transições entre o real e o surreal, que ironicamente é mais realista por ser uma interpretação da imaginação do público. Por outro lado, teremos a realidade por trás dessa peça, que vai ser mostrado pra gente em tons de preto e branco. Logo no início, a história é apresentada pra gente como uma ficção, já que essa cidade é fictícia, os personagens fictícios e nada daquilo realmente aconteceu. Asteroid City é uma cidade que há anos atrás caiu um asteroide e por conta disso a cidade se tornou um ponto turístico, e todo ano a cidade comemora a data da queda, chamando alunos prodígios para demonstrar experimentos e invenções e premiar um desses alunos no final. E curiosamente eles são bem caricatos, e seus pais também. Acontece que a cidade, a narrativa e os personagens são bem esquisitos, mas de uma forma positiva. E essa história será contada em 3 etapas: o ato 1, primeiro dia, o ato 2, o segundo dia, e o ato 3, uma semana após os acontecimentos, já que nesse intervalo vai ter algo bacana que vai acontecer, que vai se tornar o ponto principal que vai ditar essa história, já que durante a expedição, no segundo dia, no qual eles teriam uma apresentação de um eclipse, eles vão receber a visita de um ET, uma nave espacial, e esse ET todo esquisito vai descer e pegar o asteroide e levar embora. Sim, eu ri simplesmente pelo visual e a maneira desse bicho se comportar, que inclusive não é à toa, e eu já vou falar mais sobre isso mais pra frente. Bom, e por conta disso, o governo não quer que essa história vaze, já que a existência da vida extraterrestre mudaria toda a percepção do que o mundo é. Então ele decreta que a cidade entraria em uma quarentena e ninguém sai e nem entra, para poder estudar de diversas maneiras as pessoas presas ali que presenciaram esse ocorrido e tentar decidir o que fazer ou manipular eles a acreditar que aquilo não é real. Porém, esses jovens prodígios vão descobrir uma forma de contactar o mundo real e vai acabar vazando essa informação do ET. E durante todos esses eventos, eles vão trabalhar cada personagem com uma forma meio rasa, porém com relações entre eles, com um humor bem sutil que funciona às vezes ali entre eles e outras não. Porém, até o final dessa história, o governo vai decidir libertar as pessoas, mas daí no dia do pronunciamento o ET vai voltar e vai devolver o asteroide. E ali vai virar um caos, pois aparentemente eles iriam entrar em quarentena de novo e as pessoas não querem isso. Bom, esse é o resumo da história, porém ele não é só sobre isso, já que o seu grande triunfo está em outras camadas desse filme, em como ele desenvolve e a história é contada. Tecnicamente esse filme é tão perfeito, o enquadro, a fotografia, é tudo proposital, para remeter essa transição e montagem de cena. Por isso que cada take, cada frame desse filme é uma história contada, e além de visualmente lindo, ele é uma representação visual e real dessa peça de teatro que está rolando. E por mais que tudo isso seja uma história, ela lembra o público sempre que ainda é uma peça de teatro, mesmo
mesmo com toda essa representação visual e colorida. Por isso que quando a câmera vai mudar de cena, o ângulo ou o enquadro, parece que o cenário está se movendo para o lado, como se estivesse acontecendo no palco essa troca e essa movimentação. E como em uma peça de teatro, todas as cenas são montadas, desde o cenário quanto o posicionamento dos atores, deixando tudo bem simétrico. E aqui isso também acontece. Porém, nessa transição entre as cenas mega saturadas e coloridas, quanto as em preto e branco. De um lado temos a interpretação do público, a imaginação e perspectiva de cada personagem, por isso tudo acontece em um ambiente real e colorido. E temos diversos personagens. Enquanto em preto e branco é a realidade das cenas, o palco, os cenários artificiais, os atores improvisando as cenas, se escondendo atrás de uma porta, a realidade por trás dessa obra, de uma forma mais crua, sabe? É importante entender também que a história é um pouco lúdica, não tendo um objetivo real, porém talvez uma forma de contar uma história sobre uma cidade fictícia com atores fictícios, da maneira que as pessoas interpretavam as coisas naquela época, que aparentemente é nos anos 50, tendo sim muita referência da época no design de produção, dos cenários, na política que é sutilmente abordada aqui, tanto entre as personalidades dos pais como as autoridades reagiam às anomalias como essa que se passa no filme, com tudo bem caricato, com personagens estereotipados, em uma cidade que tem como ponto turístico uma cratera enorme que caiu um asteroide. O roteiro ele já é um pouco mais inteligente, por mais lúdico e sem compromisso que ele seja, já que ele traz uma crítica a obras que tentam ser maiores do que elas são, forçando analogias, o público pensar, e que precisa de um vídeo explicado igual esse, sendo que no final ela só tem que ser apreciada. Não é à toa que o diretor ele força nesse visual bonito, já que é para esquecer o que está além disso e focar no que está acontecendo, já que ele tenta descarar tudo isso do filme e isso chega a ser confuso. Acontece que durante essas transições, ao apresentar o filme como se fosse um roteiro falado, já que tem o ato 1, 2 e 3, a cena, as trocas de cena, os questionamentos tanto dentro da história quanto fora, e de qual que é o objetivo desse filme. E dentro mesmo do filme, ele mesmo fala que não precisa de um objetivo específico, além do que já está sendo contado. Deixa a história rolar, deixa a imaginação tomar conta. Tem uma cena, inclusive, que o próprio ator não entende por que tem aquela cena do ET, e ele sai da peça e começa a se questionar por que isso está acontecendo. O problema desse filme é que ele tenta ser vazio, igual o buraco do asteroide, a cidade no meio do deserto, e ele justifica isso com um detalhe, já que essa peça está rolando aparentemente 700 dias, por isso as cores mais puxadas pro pastel, as atuações mais vazias que se perdem entre os atores mais velhos e tenta ganhar um pouco mais de vida entre os mais novos, e isso deixa o filme, que era para ser uma comédia romântica, bem opaco e ok, mesmo que ele tenha um objetivo lógico por trás disso. Ou seja, mesmo que aparentemente apagado, os atores eles têm um objetivo e estão muito bem. Ainda tem também uma perca nessa questão de estar cheio de pessoas famosas, que é um cast bem conhecido, inclusive, aí um meio que toma o brilho e o espaço do outro. Porém a proposta é essa, né? Parece que eles estão meio que cansados já de estar repetindo isso várias e várias vezes. Imagine apresentar uma peça durante tanto tempo. Eu posso estar enganado aqui, mas durante os anos 50 isso deveria ser algo comum. O outro lado do simbolismo desse filme, que representa talvez uma quebra dessa realidade, desse realismo, e tem de ser o evento mais extraordinário do filme, é a chegada do ET. E curiosamente, essa criatura é o mais próximo do artificial que teríamos ali dentro, do mundo real acontecendo ali na peça. E isso a gente pode ver pela estrutura do próprio ET e como ele se move. E tudo isso é para mostrar que mesmo surreal, ele ainda é algo muito simples, gerando diferentes impactos entre as pessoas, enquanto os adultos lidam com a situação naturalmente, mas suas maiores preocupações não estão ali nesse ET, e eles só querem voltar para suas vidas antigas, não querem perder seus faturamentos, não querem deixar de ensaiar suas falas, ou o fotógrafo deixar de tirar suas fotos e a professora deixar de dar a sua aula. Enquanto as crianças vivem nesse mundo de fantasia, e mesmo as mais inteligentes ficam fascinadas com a chegada do ET,
ET, só falando do ET, escrevendo música e desenhando o ET, e pensam em todas as possibilidades que isso traria para o mundo e para o universo que os adultos dispersos não conseguem ver. Porque eles, as crianças, conseguem enxergar no ET o que o Wes Anderson quer que a gente enxergue em seu filme. A possibilidade da arte, da imaginação. Por isso que ele repete uma cena bem específica lá no final, que você não poderá acordar se não dormir. Sendo mais direto, você vai precisar se permitir ou se sujeitar a algo, que aqui no caso é o filme, para poder conseguir consumir a arte e ter a sua própria perspectiva e experiência. E sabe em que cena isso fica mais óbvio e mostra o quão detalhista e cuidadoso Wes Anderson é? É quando as crianças preparam um quadro para um possível contato com ET, eles apresentarem aqueles símbolos para ele numa tentativa de comunicação, que pra gente até faz sentido, pois a gente, através de um idealismo, experiência, conhece ele, só que pra ele não, pra ele é diferente, não vai fazer o menor sentido pra ele. Então, por mais que o filme esteja cheio de simbolismo e referências, cada um precisa ter a sua própria experiência e simplesmente aproveitar a obra. Ainda assim, a bela direção do Wes Anderson, ao fazer todas as cenas parecerem com sketches dispersas, mas que em uma linha narrativa única, consegue prender a atenção do público mesmo sem um evento marcante. É um pouco lento quando entra cenas em preto e branco, que às vezes mostra os bastidores, ou a criação, ou o que motivou a peça, mas a soma das cenas bonitas, com o elenco fantástico que temos aqui, prende a nossa atenção e curiosidade, dando uma ótima experiência. Sendo assim, entendendo toda essa linguagem e objetivo por trás do filme de ser um pouco mais simples e ao mesmo tempo criticar isso daí, minha nota para esse filme é 8,5. Já que ele é inteligente e perfeito, ao meu ver e a minha interpretação, mas que se perde tentando ser simples demais, óbvio demais, com tanta coisa complexa acontecendo ao mesmo tempo. Assim, quero saber de vocês qual que é a interpretação que vocês tiveram assistindo esse filme. Se deu pra entender o que eu quis falar aqui, que o filme é confuso. Tentei resumir ao máximo aqui, mais ou menos o que deu pra absorver e pensar sobre esse filme. Tenho certeza que se eu assistir ele de novo, eu vou ter uma outra experiência, uma outra visão, como cada uma das pessoas tiveram a sua própria perspectiva. Mas o importante que vale entender aqui é que o filme é pra ser apreciado e curtido. E não precisa quebrar a cabeça, não tanto assim, né? Pelo menos igual parece. Por isso, comenta aqui a interpretação que vocês tiveram, comenta aqui também se gostaram do vídeo e comenta aqui se ficou alguma dúvida, alguma coisa assim que aconteceu, que você fala, meu Deus, por que isso aconteceu? Pode ser que eu comente e interaja aqui com vocês. Curta aqui se vocês gostaram, assim vocês me ajudam e sei que eu posso continuar trazendo esse tipo de vídeo, de final explicado, desses filmes um pouco mais cult. Depende de vocês. Se inscreva aqui no canal caso vocês forem novos, assim vocês não perdem os próximos lançamentos. Tô sempre falando sobre filmes, sobre série aqui, trago curiosidades também e novidades. Me siga em minhas redes sociais, lá eu tô sempre falando sobre o que eu tô assistindo, tô interagindo diretamente com vocês e compartilhando notícias. Obrigado por terem assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, espero que vocês tenham apreciado esse vídeo, um beijão e tchau!